Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luchin. e hoje nós vamos conversar sobre os capítulos de Alma 17 a 22. São capítulos muito legais, cheios de ação e de histórias de conversão. E eu tô muito animada para conversar sobre eles. Tem muitas coisas que eu anotei, coisas que eu gostei. Mas, Elisa, que tal tu começar comentando aí com alguma coisa que tu gostou ou achou interessante? Então, o que eu gostei muito nesses início, aqui no capítulo 17, é a preparação que os filhos de Mosias tiveram para ir na missão deles, né? Eu estava pensando, né? A gente está falando aqui, a gente compara muito esses capítulos com o trabalho missionário. Os missionários que vão pregar o evangelho, converter as pessoas, mas podemos comparar também com a maternidade, né? Que nós pregamos o evangelho e nós buscamos auxiliar na conversão dos nossos filhos. E essa é a nossa missão. Quando eu era criança, eu perguntava para minha mãe onde é que ela tinha servido missão. E ela dizia: a minha missão é agora, a minha missão é ser sua mãe. Ó. E eu não entendia, mas ela não tem plaquinha. E eu não entendia. E é verdade, né? Seja tenhamos nós servido ou não uma missão de tempo integral e tido uma plaquinha, nós agora estamos servindo uma missão como mães. E é a missão mais importante de todas, é ajudar os nossos filhos a serem convertidos. E o propósito missionários é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. E esse é o nosso propósito, convidar as pessoas as pessoas não, os nossos filhos, que são pessoas, a se chegarem a Cristo. E fala como eles se prepararam. No versículo 3 fala: haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade. E ali no 9 ele diz: e aconteceu que viajaram muitos dias no deserto. Está parecendo eu viajando muitos dias. E jejuaram e oraram muito, para que o Senhor lhes concedesse que uma porção de seu espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumentos nas mãos de Deus, para, se possível, levarem seus irmãos lamanitas a conhecerem a verdade, conhecerem a iniquidade das tradições de seus pais, que não eram certas. Então, fala que teve muito jejum e muita oração. E aí outra coisa que me chamou a atenção é que fala que eles fizeram isso enquanto eles estavam viajando e que o propósito deles era ajudar os filhos deles a conhecerem a verdade e meio que se arrepender, né? Reconhecer as coisas que eles não estavam fazendo que eram certas. Eu pensei quantas vezes a gente tem que conversar com os nossos filhos e corrigir eles e ajudar eles a verem que o que eles estavam fazendo não é certo. E eu pensei que essa é uma maneira excelente de nós nos prepararmos para termos essas conversas difíceis com nossos filhos, né? Dependendo do level, do grau de gravidade do que eles estão fazendo de errado, acho que também precisamos ter mais preparação para isso, para ter uma conversa para poder ajudar eles a entender o que eles estão fazendo de errado. E eu acho que eu já comentei aqui no podcast, mas eu ouvi de uma família que geralmente quando os pais vão ter uma conversa assim difícil com os filhos, além dos pais orarem sozinhos, eles antes de começar a conversa, eles pedem que o filho faça uma oração. Eles convidam e eles fazem uma oração juntos, né? E eu achei muito interessante preparar o campo Uhum. para ter esse tipo de conversa de correção. Muito, muito, muito legal isso que tu disse. O mais interessante é que eu li esses mesmos versículos e eu tirei lições completamente diferentes disso que tu falou. E isso é muito interessante, né? Pensar que tu aprendeu aquilo que você precisava aprender. Talvez o espírito quer que você aprenda. Enquanto que eu aprendi coisas que servem talvez só pra mim, mas que eu vou compartilhar mesmo assim, porque vai que serve pra alguém mais, né? Mas muito legal isso tudo, Elisa. Uma das coisas que eu gostei no início do capítulo 17 começa ali no versículo 2, que é quando tá falando sobre a alegria que Alma sentiu quando ele encontrou os filhos de Mosias. Porque ele viu que eles ainda permaneciam
sendo irmãos dele no Senhor. E ele diz no finalzinho do versículo 2: E haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento, e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. E eu tive dois pensamentos quando eu li esse versículo. O primeiro deles, que eu sei que eu já compartilhei, mas eu vou mencionar brevemente, é que essa é uma meta que eu tenho, é de ter amizades e buscar pessoas na minha vida que buscam se fortalecer no Senhor, porque essas pessoas vão me inspirar a também buscar ao Senhor. Mas outro sentimento que eu tive ao ler foi que eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa amiga, eu quero ser amiga que quando eu reencontrar com alguém que eu não vejo há bastante tempo, a pessoa olhe para mim e fale: Nossa, a Bianca permanece no Evangelho de Jesus Cristo. E não só isso, ela tem se fortalecido. E como disse aqui no final do versículo, né? Ela examina diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. Então, eu fiquei pensando assim, vamos fazer um combinado? Todo mundo aqui que está ouvindo o podcast, vamos fazer um combinado de que nós vamos ser essas amigas. Vamos ser as pessoas que estão se fortalecendo no Senhor, que estão examinando as Escrituras, estão buscando a Deus. E não só esperar passivamente ser fortalecida por uma outra pessoa. Claro que tem momentos, né? Tem, por exemplo, a conferência geral. Obviamente, a gente já vai com a expectativa de que a gente vai ser fortalecida. A gente está esperando ouvir a palavra de Deus dos nossos líderes, né? Mas no nosso dia a dia, eu espero poder ser a pessoa que está sendo fortalecida e buscando a Deus. E, e é isso. Sobre isso. E meu outro pensamento que eu queria compartilhar é também sobre o que tu comentou dos filhos de Mosias, de quando eles estavam no deserto. E vai do versículo 7 ao versículo 10, mais 9. E o que eu senti enquanto eu estava lendo é que muitas vezes nós vamos estar também caminhando por um deserto, pelo nosso deserto pessoal. A gente vai estar vivendo um deserto. E esse deserto ele se apresenta de várias formas, né? Pode ser um deserto físico, talvez de escassez financeira. A gente está passando pelos tempos de vacas magras, como diria a tua família, Elisa. Né? Pode ser talvez um deserto emocional, que você está passando por um momento difícil emocionalmente, talvez seja uma depressão, talvez seja ansiedade, talvez seja um deserto nos seus relacionamentos, você está passando por uma dificuldade no seu casamento. E eu achei interessante ali no versículo 7 que quando eles partiram para o deserto, a primeira coisa que eles fizeram ou pelo menos que foi mencionado aqui, né, foi que eles levaram consigo as suas espadas e suas lanças e seus arcos e suas flechas e suas fundas, porque eles queriam ter alimento. E a gente sabe que realmente essa deve ser a nossa prioridade nesses momentos de deserto. A gente precisa primeiro cuidar do nosso bem-estar físico. Se eu estou passando por um deserto de escassez financeira, eu preciso realmente ter isso em mente em primeiro lugar, porque se eu não tiver com as minhas necessidades sendo supridas físicas, se eu não tiver me alimentando direito, se eu não estiver conseguindo, sei lá, dormir direito para ter energia para trabalhar o que eu preciso para trazer dinheiro para dentro da minha casa, eu não vou conseguir sentir o espírito, me conectar com o Pai Celestial. Eu acho muito mais difícil. Eu não sei vocês, mas eu sinto. Eu sinto que eu preciso estar bem fisicamente. Mesma coisa com a questão emocional, ou seja lá o que for, né? Então é interessante que eles fizeram isso primeiro. Vamos cuidar das nossas necessidades temporais, deixar isso garantido, né? E daí diz que eles passaram muitos, muitos dias no deserto. E aí no versículo 9 diz: E jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhes concedesse uma porção do seu espírito, para que o espírito permanecesse com eles e os acompanhasse. E daí essa é a segunda parte, né? De quando a gente está no deserto, passando por uma dificuldade,
É lembrar do Senhor, é buscar o Senhor, é jejuar e orar para que a gente tenha o Espírito. Nesses capítulos, assim, de modo geral, eu vi muitas menções do Espírito do Senhor e menções de jejum e oração. E a gente realmente precisa disso. Sem o guia do Espírito, sem a ajuda do Pai Celestial, fica muito mais difícil passar por esses períodos de dificuldade. E eu gostei muito de ver esse padrão que eles usaram para passar por esse momento difícil, né? Não deve ter sido fácil viajar vários dias no deserto. Muito interessante que eu não tinha pensado nisso. Muito legal. Mas a primeira coisa que tu mencionou, eu pensei, quando eles falam que eles se encontram, né? É interessante porque muitas das minhas amigas da juventude, membros da igreja, eu não mantive contato necessariamente, né? Foi o que eu pensei aqui sobre Mosias e os filhos de Mosias e o filho de Alma, Alma o filho. Eu penso assim, eles deviam ser compadre, assim, não compadre, tipo parceiro, né? Camaradas, amigos de juventude. E aí, tá, beleza, vamos para as nossas missões, vamos ajudar a converter as pessoas. E aí é que fala anos e anos depois, né? De sei lá quantos anos, 17, 14 anos. 12 anos depois eles se encontram. E tem sido uma experiência legal com esse podcast, porque eu tenho contatado algumas amigas da minha juventude que têm participado comigo aqui nesse podcast. E isso é muito legal, de ter essas conversas sobre o evangelho e de ver que nós todos continuamos firmes na fé, perseverando, buscando ao Senhor. E é um sentimento muito gostoso. Então, eu imagino que é um pouco semelhante, né, o que Alma e os filhos de Mosias sentiram. Uma coisa que eu gostei desse capítulo, no versículo 11, fala assim, que o Senhor também lhes disse, ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições. Eu pensei, Deus não disse para eles, vai firme que vai estar tudo bem. Vai dar tudo certo. Não vai ter sofrimento, não vai ter aflição, eu estou contigo. Não. Ele disse assim, ó, vai, mas seja paciente, viu? Porque vai ter aflição, vai ter sofrimento. Ele meio que já alertou, um alerta prévio, que essas coisas iam existir. E eu penso que é a mesma coisa na maternidade, né? Às vezes a gente tem essa visão um pouco romantizada da maternidade. Tá, assim, vou casar, vou ter filhos, ter aquela família linda, ser tudo mil maravilhas, mar de rosas, mas não é verdade, não é realidade, né? Expectativa versus realidade. A realidade é que é sofrido, é difícil a maternidade, não é fácil, mas Deus já alerta e pede para que a gente tenha paciência nessas aflições. Para a gente, aqui fala, para dar-lhes bons exemplos em mim. E eu farei de vós instrumentos em minhas mãos para a salvação de muitas almas. Se nós formos pacientes, que eu acho que é um dos atributos mais importantes da maternidade, Deus vai nos tornar instrumentos na mão dele e a gente vai poder ajudar nossos filhos, ajudar nossa família, ajudar outras pessoas a se tornar mais próximas de Cristo. E eu acho que ter isso em mente, não, aliás, não só ter isso em mente, mas pedir isso para Deus nas nossas orações. Pai Celestial, me faz seu instrumento, mais do que o instrumento físico que eu já sou de, sei lá, fazer comida para minha Ah, filha, ensinar, trocar fralda no teu caso, muitas fraldas, né, Elisa? Trocar fraldas em dobro. É, de que outras formas que eu posso ser um instrumento nas tuas mãos através dessa experiência que eu tô vivendo agora? Como que o Senhor pode consagrar esses meus esforços? Como que isso pode ser de benefício para as pessoas ao meu redor, para os meus filhos? O que, além do que eu já faço, né? O que mais que eu posso fazer? Não fazer necessariamente, mas talvez através do meu exemplo, sabe? Porque eles tinham isso em mente. Quando eles foram pregar, eles estavam com isso em mente, ó, nós vamos ser instrumentos na mão de Deus. Nós estamos indo lá com um propósito. e aí o capítulo começa a falar sobre a história de Amon. E tem várias coisas que eu acho interessante na história dele. O primeiro que ele chega lá no povo, que é coisa que eu acho engraçado, descreve, né, como que o povo era, os lamanitas, diz no 14, povo selvagem, duro e feroz. Me fez lembrar, às vezes, o meu filho. Claro, ele também tem os momentos mansos, docinhos, bonitinhos, né? Mas tem os seus momentos selvagens. Um, e daí fala quando Amon chega, se apresenta para o rei. Primeiro que ele é recebido com bastante hostilidade, né? Prendem ele para levar ele pro rei e tal. E aí o rei pergunta para ele, né? Tá lá preso, tipo, o que você está fazendo aqui? Você quer vir morar aqui na nossa terra? E Amon disse de uma maneira mansa, né? Ele podia ter dito, por que que você me prendeu?
ter batido de frente ou sido agressivo de volta, mas não, fala que ele foi muito manso. Diz, sim, desejo habitar com este povo por algum tempo. Sim, e talvez até o dia da minha morte. Eu achei muito interessante isso, que às vezes também a gente está num momento de conflito, num momento que os nossos filhos batem de frente com a gente. E a nossa vontade é bater de frente de volta, mostrar quem manda aqui sou eu, né? Mas que eu escrevi aqui, a resposta mansa acalma o furor. Porque daí depois disso, o rei até oferece a filha dele pra casar com um amor, né? Mas assim, eu vejo isso muito em questão de terapia, quando eu tô trabalhando com os meus clientes, como casais, ajudando eles a melhorar o relacionamento deles e a comunicação. Eu vejo isso na minha própria vida. Eu vejo momentos em que alguém vem, é agressivo, bate de frente comigo, e eu sou agressiva de volta, as coisas elas Escalam. escalam, se Uhum. tornam pior, né? A situação só piora. Enquanto se eu sou mansa, se eu sou calma, se eu respondo com gentileza, parece que desarma as pessoas. Elas não sabem o que fazer, né? E a mesma coisa com os nossos filhos, né? Quando eles estão tendo um momento de raiva, de estresse, de birra, nós podemos nos manter calmas, nós podemos responder com gentileza, e isso vai ajudar eles a se equilibrarem e a se acalmarem também. Lembrando que é uma prática, é algo que precisa ser praticado para ser aperfeiçoado, porque não é fácil, é difícil e a prática leva à melhora, não à perfeição. Então, aí, continuando a história, eu achei muito interessante vários aspectos aqui da maternidade. Primeiro é a questão do serviço, né? Que a mão chega lá pronto para servir, ele diz, eu tô aqui para servir. E eu sinto que isso é o papel de nós como mães. Nós como mães, como a Bianca falou antes, né? Não só a parte física, mas muitas outras áreas, nós estamos servindo os nossos filhos e a nossa família, o marido, a família como um todo, constantemente. Né? Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está constantemente servindo. E eu acho legal que é esse espírito, esse desejo que o Amon tem de servir. Não é uma obrigação, ele não tá lá, ai, que droga, eu tô aqui servindo. Não, ele tá lá de bom grado, ele tá feliz, ele tá buscando fazer isso. O 25, né, fala, não, não quero casar com a tua filha, mas eu vou ser teu servo. E aí eu admiro muito a atitude de Amon, porque ele é muito proativo. Eu acho que essa é uma atitude essencial para nós, mas também para a gente ensinar para os nossos filhos a ter proatividade, a não esperar as coisas acontecerem, não esperar ser mandado para fazer as coisas, mas tomar a iniciativa, ver o que precisa ser feito, colocar a mão na massa. E é o que o Amon faz diversas vezes nesse capítulo e nos capítulos seguintes. Mas aí o que acontece, tá? Eles vão lá, então, levar os rebanhos do rei para tomar água. E aí tem aquela história, né, que as pessoas, os carinhas do mal, vêm dispersar os rebanhos e tal. E aí no 28 fala, ora, os servos do rei começaram a murmurar, dizendo, agora o rei vai matar a gente. E fala, e começaram a chorar amargamente. E aí fala da atitude de Giamon, no 29, ele fala, seu coração encheu-se de alegria, porque ele viu que seria uma oportunidade de conquistar-lhes o coração e induzi-los a acreditar nas palavras dele. E aí ele fala, irmãos, tem de bom ânimo, no 31. Então, a atitude dele é: aqui tem um problema, eu vou buscar uma solução. Eu estou com Deus do meu lado. É uma oportunidade, inclusive, de eu mostrar para as pessoas que Deus é capaz de ajudar em qualquer situação. O poder dele é real. Então, eu acho muito interessante porque estava até conversando com minha prima outro dia. Às vezes a gente chega nesses grupos, nos círculos assim de mães, sabe? E é muito comum a gente ver essa primeira reação dos servos do rei, que são de começar a murmurar. Ai, a maternidade é tão difícil. Ah, meus filhos só isso, meus filhos só aquilo. E as pessoas ficam lá aí se lamuriando, se reclamando, murmurando umas com as outras sobre todas as dificuldades da maternidade. E fica nisso, sabe? Às vezes parece até uma competição, né? Uma mãe diz: meu filho não dormiu por 2 horas hoje, essa madrugada. Aí outra: não, mas o meu não dormiu por 3 horas. Aí chega outro: mas até 3 horas não é nada, o meu não dormiu a noite inteira. Sei lá, parece essa competição, né? De quem que tem a vida mais difícil, quem que tem mais problema, quem que consegue murmurar mais. E do tipo, por que que a gente não pode ser aquela mãe que diz: eu sou tão feliz que eu pude brincar com meu filho hoje e que eu pude colocar ele para dormir e que eu consegui manter minha paciência quando ele acordou de madrugada. Sim, ter essa atitude positiva, sabe? De mostrar, sim, a maternidade é difícil, mas é uma bênção que eu posso ser mãe dessas crianças. Uhum. Uma bênção que eu tenho filhos. Uma bênção que eu tenho que cozinhar.
É uma bênção que eu tenho uma casa para limpar, que minha casa está suja e bagunçada, porque eu tenho filhos. E eles me trazem muita alegria. Então, eu sei lá, eu percebi essa dinâmica de que Amon tinha essa atitude positiva. Ele conseguia ver as coisas boas, ele era proativo, não esperava para receber ação, e por causa disso você vê todos os milagres, as coisas que aconteceram, que por mais que não tenha sido fácil, ele conseguiu aprender muito e ajudar muitas pessoas. E sabe que eu acho que isso se aplica ao casamento também? Eu sinto, assim, que muitas vezes isso acontece com o casamento, assim, quando a gente se reúne só para falar mal do marido, para reclamar, né? E é muito triste, eu concordo contigo. Eu acho que quando a gente permanece na negatividade, no que não tá sendo bom, é só o que a gente vai conseguir enxergar. É a lente que a gente está colocando, né? Eu gosto muito da atitude de Amon, também me chamou a atenção. Uma das coisas que eu falo para minha filha o tempo inteiro: a nossa circunstância vai ser tão boa quanto a nossa atitude. Se a tua atitude for ruim, não vai ter nada que vai ser bom. Mas se tu tiver uma boa atitude, uma boa disposição, tudo vai ser bom. Não importa qual for a situação, você vai encontrar algo positivo para tirar dela. Meu pai era muito assim quando eu era pequena. E eu aprendi muito isso com ele, assim, nas situações que poderiam ser mais difíceis e circunstâncias complicadas que a gente passou, ele sempre tinha uma atitude positiva. Não, mas tudo bem, mas olha só, olha que dia bonito que tá hoje. Poderia ser pior, né? Eu tinha um amigo que falava: olha, não tem nada que não possa piorar. Tem sempre uma forma de ser pior, então seja Sempre grata. tem alguém numa situação pior que a tua. Também existe, também tem isso. No capítulo 18 tem algo que eu gostei bastante. E eu tô assim, vendo Amon quase como um Nefe. Ele tem tantas qualidades, tantas coisas admiráveis. E uma delas é a habilidade dele de ensinar e a astúcia, assim, a inteligência dele de usar as circunstâncias a favor dele, para não a favor dele, mas para cumprir com a missão dele, digamos assim. Ali no do versículo 22 a 35, ele está conversando com o rei Lamone. Depois que ele mata os homens que estavam afugentando, dispersando os rebanhos do rei. E eu achei muito interessante a forma que ele conversou com o rei, as perguntas que ele fez. Porque o rei, depois de ter ouvido o relato sobre o que tinha acontecido e como Amon tinha lidado com a situação, ele estava achando que Amon era o grande espírito, que era o que ele conhecia, era o que ele havia sido ensinado. Aí então o rei pergunta para ele, pergunta se ele é o grande espírito. Inclusive, ele está sendo tratado como se ele fosse o grande espírito. E daí Amon percebe isso, e no versículo 22 diz assim: ora, Amon, sendo sábio, embora inofensivo, disse a Lamone: escutarás minhas palavras se eu te disser por que poder faço essas coisas? E é isso que eu desejo de ti. E daí o rei diz que sim. E daí no 24, Amon pergunta: crês tu que existe um Deus? E o rei responde: não sei o que isso significa. Aí Amon, lembrando de que o rei tinha o conhecimento do que era um grande espírito, pergunta: crês tu que existe um grande espírito? E daí o rei diz: sim. E daí Amon explica: o grande espírito, esse é Deus. Esse grande espírito que você acredita, na verdade, é Deus. E eu achei muito legal, porque ele poderia ter dito grande espírito. Isso não existe. O que existe é Deus, né? Ele poderia ter negado o conhecimento que o rei tinha, mas não. Ele pegou aquele conhecimento, o entendimento que o rei tinha, e utilizou esse conhecimento para construir mais conhecimento. E e usou aquilo para explicar a verdade. E eu achei tão legal, porque eu não sei se. Talvez isso seja bem particular da minha circunstância com a minha filha,
Mas tem muitas coisas que a minha filha aprendeu quando criança, muitas coisas que ela não entende muito bem, ou que ela não foi ensinada muito bem. Então, ela tem muitas confusões, às vezes, no conhecimento dela. E isso é algo que eu sinto que eu preciso fazer melhor. Eu preciso, em vez de falar, não, isso que tu aprendeu tá errado, não te ensinaram direito. E é assim, na verdade. Eu poderia ser mais como a Mon e poderia utilizar o que ela já sabe para construir em cima desse conhecimento. Eu achei isso também bem interessante, porque logo no início ele começa a falar, né, sobre esse grande espírito, e eu sinto que os nossos filhos, né, seja, no teu caso, Bianca, com a adoção, né, que a Mayara já aprendeu muitas coisas de maneiras bem diferentes, ou no caso de qualquer pessoa como eu, que talvez está criando um filho desde que nasceu, as crianças, elas vão, com o pouco conhecimento que elas têm, elas vão fazendo suposições sobre as coisas, né? Sobre como as coisas funcionam baseado no que elas já conhecem. E muitas dessas suposições vão ser errôneas. Então, nós temos a responsabilidade de esclarecer, de corrigir, de clarificar essas suposições. E a melhor maneira é partindo do conhecimento que elas já têm, né? Não tentar ensinar um conceito nada a ver, mas fazer essas conexões para poder as coisas fazer sentido na cabecinha delas também. E é exatamente o que a Mon faz. E é incrível como ele faz aqui com o Rei Lamone, baseando nesse conhecimento que ele tem do Grande Espírito. E aí o que eu acho interessante também, que ele começa dessa maneira, ele prende a atenção do Rei Lamone. Quantas vezes a gente já tentou, eu já tentei ensinar coisas pro Imo fora de contexto, fora do momento, ou que não tinha nada a ver com o conceito que ele tinha, né? E aí as coisas não faziam sentido para ele, né? Como é que alguém vai ensinar a fazer oração se a pessoa não sabe sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? Então é como se fosse uma escada, a gente precisa construir o conhecimento degrauzinho por degrauzinho, não pode pular para o degrau 10 se ainda não foi construído o 1, 2, 3 até o 9, né? E é isso que o Amon fez. Ele construiu ali, e aí quando o rei começou a entender, ah, sim, tá, tem um Deus, blá, 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 aí Amon foi e explicou a criação, explicou a queda de Adão e Eva, e explicou o plano de salvação, praticamente, né? Assim, em resumo. Ele explicou tudo. E explicou sobre Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo. Então, é degrau por degrau, né? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu tenho visto isso com o meu filho, que às vezes eu quero acelerar as coisas, eu quero que ele entenda o evangelho inteiro, mas nem eu entendo o evangelho inteiro, né? Mais de 30 anos na cara, eu não entendo tudo. Como que eu posso esperar meu filho de 4 anos entender tudo que eu entendo? Ou às vezes até esperar que ele entenda mais do que eu entendo. Então, é um princípio muito, muito legal. E eu achei interessante que ele começou com uma pergunta. E eu acho que é assim que a gente descobre o que os nossos filhos sabem. É perguntando. A gente, por exemplo, pode sentir que existe a necessidade de ensinar um princípio. Ah, eu sinto que eu devo ensinar a minha filha sobre sexualidade, sei lá. Eu posso daí chegar para ela e falar, filha, você sabe o que é sexo? Ou o que que você sabe sobre sexo? Me conta aí, me diz aí, o que que você sabe sobre esse assunto? Porque Uhum. daí eu consigo descobrir o que que ela sabe e da onde que eu tenho que começar. Quais são algumas das ideias que ela tem, que talvez não que sejam errôneas, algumas das conexões que ela mesma fez, ou que ela ouviu de alguém que ela ouviu na escola, que não são exatamente aquilo que a gente acredita, ou talvez alguma uma visão que seja diferente do evangelho realmente, sobre a castidade, né? Então, a partir daí a gente constrói. E eu achei bem legal isso, porque aqui no caso fala que o rei Lamone tinha esse conhecimento, essas suposições, essas crenças que eram baseadas nas crenças e tradições dos pais dele, que eram errôneas, os lamanitas. E muitas vezes nossos filhos vão ter essas crenças, essas coisas que são errôneas por causa de informação na escola, mídia social, televisão, amiguinhos, né? Quantos lugares que elas estão sendo bombardeadas com informação? E que se a gente não tentar perguntar para elas o que elas sabem, o que elas entendem, a gente vai partir de pressupostos que não são muito efetivos.
Uhum. né? No ensino. E aí, outra coisa que eu gostei é ali no versículo 33, o Rei Lamone também daí começa a fazer perguntas. Ele falou, pergunta para ele, fostes enviado por Deus? E eu pensei que também a gente precisa usar a curiosidade dos nossos filhos, né? E falando sobre sexualidade, né? Tem várias idades, então existem vários graus de conhecimento que os nossos filhos precisam ter conforme eles vão adquirindo maturidade, eles podem aprender mais. Mas também a gente não precisa chegar para uma criança de 4 anos e tentar explicar a biologia, a parte física, tudo sobre sexualidade ali, né? Não. Ok. O que que você quer saber? Né? Esperar eles virem com perguntas para a gente daí atender aquela pergunta específica. E conforme eles vão crescendo, isso sobre vários assuntos, eles vão tendo mais e mais perguntas, né? E meu filho agora está na idade do porquê, porquê tudo. E acho que é um bom lembrete para mim de lembrar, ok, ele está nessa idade de curiosidade, de querer fazer sentido da maioria das coisas. Eu preciso usar isso como uma oportunidade de ensinar ele e de ajudar ele também a ter interesse pelo conhecimento, né? Sim, De como. isso é muito legal e me lembrou de um exemplo, assim, quando vocês estavam aqui, essa semana ainda, alguns dias atrás, eu tava brincando com o Imo no parquinho, eu usei uma palavra que ele não conhecia. E ele perguntou, titia, o que que é isso? Eu falei, o que que é isso o quê? É. E daí ele tentou repetir a palavra que eu falei. Eu não lembro agora qual palavra que foi, mas era num contexto assim de palácio, rei, cavalheiro, não sei. E daí eu expliquei pra ele a palavra, e daí passou uma meia hora, a gente brincando. De repente, ele usa a palavra corretamente assim. E eu fiquei tão impressionada. E daí, para contrastar com essa experiência, né? Nesse caso, ele primeiro, ele ficou curioso, ele queria saber o que é. Eu expliquei, e porque ele estava curioso, ele absorveu a informação, né? E tipo, eu quero saber o que isso significa. Ele absorveu e depois ele utilizou. Ou seja, provavelmente ele aprendeu e ele vai utilizar outras vezes. Em contraste, muitas vezes, ensinando a minha filha em casa, eu percebo que ela não sabe da palavra, que ela tá falando aquela palavra errado. E sem ela ter interesse, eu vou lá e corrijo e falo, ó, você precisa, essa palavra significa tal coisa, ok? Você precisa entender o significado dela porque você está usando ela da forma incorreta, sei lá. E daí, passa um tempo, ela usa incorretamente de novo. Mas qual é a chave aqui? É o interesse. Ela não estava interessada em aprender aquela palavra naquele momento. Eu fui ali, ofereci uma correção não solicitada, o que, assim, não tem nada de errado, tá? Porque a minha mãe, sou muito grata a todas as milhares de vezes que ela me corrigiu sem eu querer, todas as vezes que eu falava gíria ou falava alguma coisa errada, porque agora, sendo adulta, eu aprecio e lembro. Então, assim, alguma coisa entra Uma na coisa. cabeça. Mas não é tão efetivo, não é tão efetivo quanto usar a curiosidade da criança. Uhum. E enquanto estava falando isso, eu olhei aqui uma das coisas que eu anotei sobre essa experiência com o Amon. Eu escrevi a pergunta: o que motiva meus filhos a aprender? Porque o Rei Lamone está motivado a aprender, né? Então, ele está disposto a deixar, dar tudo para poder entender e aprender mais sobre isso. E eu sinto que a motivação dele é por causa de tudo que aconteceu lá com os braços e com os rebanhos, né? Ele Uhum. viu tudo aquilo acontecendo, ele ficou impressionado. Isso motivou ele a entender melhor as coisas. E, e eu fiquei me perguntando, né, o que que motiva o meu filho a aprender? Às vezes, aí no teu caso, né, no meu, do Imo, ele estava fazendo uma brincadeira contigo, tu usou uma palavra que fazia parte daquele contexto daquela brincadeira, e achou, legal, né? Essa brincadeira é legal, quero usar essa palavra para fazer a brincadeira ser mais legal. E ele absorveu. E talvez existem outros casos, como tu falou, com a Mayara, que não tem uma motivação necessariamente, né? Às vezes vai, às vezes pode ser que leve um tempo, falando em paciência lá no início Uhum. da sessão, né? Um tempo para que a motivação chegue,
para aprender aquele determinado assunto. E às vezes a gente pode até ajudar, de certa maneira, né, a criar motivação, mas em outros momentos talvez não existir nada que a gente possa fazer. Capítulo 19 deveria ser assim: se você é feminista, leia esse capítulo. Que horror. Mas porque assim, convenhamos, né? Que as mulheres são as estrelas desse, A desse estrela principal. capítulo. Eu adorei, eu achei muito legal. Eu gostei da forma como. Bom, vou começar aqui do começo, né? Ali nos versículos 2 e 4, eu anotei assim: sejamos como a rainha, esposa do rei Lamone, que nós duvidemos do mundo e busquemos o profeta, que confiemos em nossos instintos também. Porque eu adorei o que ela fez. Depois que, e daí para dar um contexto, né, para quem ainda não leu esse capítulo, o rei Lamone havia caído por terra e muitas das pessoas, dos servos ao redor, achavam que ele tinha morrido. Fazia 2 dias que ele estava caído por terra e algumas pessoas estavam dizendo que ele cheirava mal. E a rainha, tendo ouvido falar sobre Amon, mandou chamar ele. E aí, quando Amon veio, ela pergunta para Amon, mas eu achei interessante o que diz no versículo 4. Eu vou ler. E ela disse-lhe: os servos de meu marido informaram-me que és profeta de um santo Deus e que tens o poder de realizar grandes obras em seu nome. Portanto, daí versículo 5. Portanto, se é assim, desejo que entres e vejas meu marido, porque ele já está deitado em seu leito pelo espaço de 2 dias e 2 noites. E alguns dizem que ele não está morto, porém outros dizem que morreu e cheira mal, e que deveria ser sepultado. Mas para mim, ele não cheira mal. Eu achei muito legal. Primeiro, que ela duvidou do que as outras pessoas estavam falando. Ela confiou no instinto dela, né? Ali as pessoas estão dizendo que ele tá cheirando mal. E ela disse: não, mas pra mim ele não cheira mal. E ela teve fé, ela buscou o servo do Senhor, ela buscou o profeta. Eu não tinha observado nada disso, Bianca, que tu comentou. Eu acho que eu só, tipo, passei batido, sabe, nessa experiência Uhum. da, da esposa do rei Lamone, mas realmente é muito interessante, né, a atitude que ela tem, do tipo, ah, vocês estão falando que ele tá morto, mas eu acho que não. Quantas vezes a gente, como esposa, como mãe, como a rainha do nosso lar, duvida do nosso instinto, né? Uhum. Uhum. E às vezes até para confirmar, né? Vamos buscar. Eu lembrei de essa semana quando a gente estava visitando a Bianca, o Thomas estava doente. E a gente ficou alguns dias esperando, esperando. E eu ficava assim, ah, leva no médico, não leva, leva no médico, não leva. E aí a Bianca me falou, ah, Elisa, você tá sentindo que tem que levar ele? Então leva. E a gente acabou levando sim, no final das contas, ele não tinha nada sério, né? Era só uma febre, tinha que esperar passar. Se continuasse piorando, vou levar de novo. Mas pelo menos eu fiquei com a alma em paz, né? Que eu tinha levado, eu tinha confirmado, eu tinha feito a minha parte como mãe. Mas que a gente pode confiar no nosso instinto de mãe, né? Se a gente está buscando ter a companhia do Espírito Santo, ele vai estar do nosso lado, nos guiando, nos ajudando. E a gente pode fazer igual a esposa do rei Lamoni fez. E ainda falando um pouquinho mais sobre ela, e outra coisa interessante, assim, que eu achei que ela fez foi no versículo 11. Porque daí depois que Amon vem e diz, não, realmente ele não tá morto, ele confirma os sentimentos dela, realmente ele não tá morto, e amanhã ele vai levantar. Aí no versículo 11 diz que ela velou junto à cama do marido, daquele momento até o dia seguinte, na hora estabelecida por Amon para que se levantasse. E, e talvez esse meu pensamento seja um pouco nada a ver. Então, assim, se vocês acharem nada a ver, tudo bem. Para mim fez sentido. Mas eu fiquei pensando sobre apoiar os nossos maridos, sobre
Sabe, ela tava ali, ela sabia, porque a mão disse pra ela que ele tava, o marido dela tava recebendo luz de Deus, que ele tava vendo a glória de Deus. E ela ficou ali velando do lado dele, apoiando ele. Ela poderia, se ela fosse uma mãe, uma mulher desesperada, ela poderia dizer, não, mas eu quero que ele acorde agora. Se ele não tá morto, né, dá um chacoalhão nele ali, faz ele levantar, sabe? E não interessa o que ele tá fazendo, eu quero meu marido de volta. Como é que eu vou ter certeza? Mas não, ela confiou na palavra de Amon e ela ficou ali cuidando do marido dela enquanto ele tinha as experiências espirituais. E eu sinto que isso é tão importante de a gente permitir e apoiar que os nossos maridos tenham experiências espirituais e possam ser os líderes espirituais do nosso lar com o nosso suporte, que a gente possa, né, ver lá junto à cama dos nossos maridos, ou seja lá o que for os chamados que eles tiverem, porque eu sei que às vezes demanda muito da gente isso. Demanda um sacrifício grande da família, dependendo do chamado. É, eu sou um grude com meu marido. Assim, chata, grude chata, assim, tipo, eu quero estar perto dele sempre que eu posso, enquanto ele tá em casa, eu tô, tipo, ele vai trabalhar de casa, eu preciso trabalhar também, eu vou sentar lá perto dele, assim. E ele tem um chamado que ele precisa viajar para as outras unidades, e a nossa estaca é bem espalhada, então ele precisa ir viajar, sei lá, 2 horas no domingo, e daí ele chega em casa mais tarde. E eu penso, nossa, que sacrifício, Pai Celestial, que eu tô fazendo. Para mim é um sacrifício grande, mas eu sei que ele está fazendo aquilo que o Senhor quer que ele faça, e que enquanto ele está servindo, ele está sendo moldado, ele está se tornando quem o Pai Celestial quer que ele se torne. Então, em vez de reclamar e falar, pô, que coisa, né? Queria que tu estivesse em casa. É, eu vou falar, não, eu vou apoiar o meu marido. Por mais que seja difícil para mim, eu vou velar ali junto à cama dele, né? Entre aspas. E eu vou apoiar ele nesse chamado que ele está tendo, porque eu sei que ele está tendo experiências espirituais que vão transformar ele num homem melhor, num homem mais santo. Aí eu acho legal que ali no versículo 13, o Lamoni acorda, na verdade ele acorda no 12, e daí ele diz: Abençoado seja o nome de Deus, e bendita és tu. Aí no 13, porque tão certo como tu vives, eis que vive meu Redentor, e ele virá e nascerá de uma mulher e redimirá toda a humanidade que crê em seu nome. Ora, tendo dito isso, essas palavras, transbordou-se-lhe o coração, e outra vez ele caiu por terra de alegria, e a rainha também caiu por terra, dominada pelo Espírito. Ou seja, e eu acho que isso tá na natureza do casamento. E nem sempre acontece, talvez eu fale um pouco sobre isso rapidinho, mas Lamone teve uma experiência espiritual. Ele compartilha com a esposa dele é edificada, os dois são edificados juntos. E daí os dois caem por terra. E às vezes acontece no relacionamento, e eu acho que a gente passa por períodos assim de só uma pessoa tá buscando a Deus, a outra pessoa não tá, talvez, muito afim de apoiar ou de fazer os sacrifícios necessários, e daí você sente meio que uma desconexão, uma falta de conexão com o seu cônjuge. Eu acho que, e daí isso acaba causando problemas no casamento. E eu achei legal que aqui não que quando ele acorda, ele presta testemunho do que ele viu, ela é edificada e daí ela cai por terra. E os dois meio que acreditam juntos e crescem juntos e se aproximam por causa disso. É o negócio do triângulo, né? Deus está no topo do triângulo, o casal, cada um está em um dos outros cantos. Quanto mais eles se aproximam de Deus, mais próximos eles vão estar um do outro. Enfim, tem muitas coisas aqui que eu achei interessante. Muito legal essas observações que eu também não tinha pensado. E enquanto estava falando da questão de velar, né, eu lembrei dos meus pais. A questão de chamado, né, meu pai serviu já de várias maneiras na igreja. E eu me lembro quando eu era nova, criança na primária, de 10, 11 anos, a gente servia, meu pai era presidente do ramo, de um ramo que ficava mais ou menos 1 hora de distância da nossa casa. E a gente tinha que ir lá todos os domingos. E aí depois da igreja,
tinha as 3 horas de igreja. Primeiro que era 1 hora de distância, né? Então a gente tinha que sair de casa 1h15, 1h30 antes de começar. Aí tinha as 3 reuniões. Acabava, ele tinha que ficar fazendo entrevista, ficar fazendo coisa do dízimo, às vezes fazer visita. Como era 1 hora de distância, né? A gente tinha que ficar lá esperando. E isso me fez lembrar, assim, minha mãe meio que velando lá. E ela preparava o lanche, preparava comida para a família inteira, levava alguma coisa pra gente ficar assim do lado de fora, era uma casa, ficar lá esperando. E E 4 filhos pequenos, né? 4 filhos pequenos, 4 filhos. E tava lá apoiando, sabe? E nunca vi minha mãe reclamando. Ai, que chato, ai, por que que a gente tem que fazer isso? Ou vai só tu, Abby. Não, ela tava lá, ela tava do lado dele. E isso foi a vida inteira que eu conheço eles, né, como casal. Eu vi ela fazendo isso por ele e ele por ela também, nos chamados que ela teve. Mas eu sinto que tem um poder muito grande nisso, né? Tenho certeza que não era divertido pro meu pai estar fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo, né? Servindo. E eu imagino quanto mais difícil teria sido se a minha mãe não estivesse lá para ajudar ele. Falou, né, da esposa que ela podia ter dito, ah, não, acorda mais rápido ele aí, chama ele. Não, que ela confiou. Mas eu penso, se fosse eu teria dito, ah, tu vai acordar amanhã, que 8 da manhã? Beleza, então, às 7h55 eu tô de volta. Eu vou lá dormir. Quando tiver na hora que ele acorda, que é pra ele acordar, eu volto. Mas não, ela ficou ali do lado o tempo inteiro, né? E eu só penso quão altruísta ela foi, Uhum. né? Eu teria provavelmente sido mais egoísta, pensado na minha necessidade, de que eu quero dormir, eu quero descansar, mas ela não, pensando no marido, ela queria estar ali do lado dele. E é algo que eu preciso desenvolver como esposa, sabe? Ser menos egoísta, pensar mais como que eu posso velar, de certa maneira, pelo meu marido. E eu achei interessante que daí ela cai por terra junto com o rei, né? E daí vem Amon. Ele vê o que aconteceu e a alma dele, ele se enche tanto de alegria no versículo 14, e daí diz que ele caiu de joelhos e começou a extravasar a alma em oração e agradecimento a Deus pelo que havia feito pelos seus irmãos. E foi também dominado pela alegria, e assim todos os 3 caíram por terra. E eu não sei, assim, se é pela fase que eu tô na minha vida, mas o extravasar me chamou a atenção de uma forma que nunca tinha me chamado antes. Porque eu não sei se vocês já tiveram momentos assim, quando a tua alma não tá extravasando. E tu vai fazer uma oração e tu não sabe nem por onde começar. Tu não sabe o que dizer pro Pai Celestial, porque tu não tem muito dentro de ti. E me fez pensar que eu preciso encontrar formas de encher o meu baldinho, de encher o meu coração, de encher a minha alma, para que eu tenha extra, para que realmente possa extravasar. E daí a forma que se faz isso varia, né? De pessoa para pessoa. Eu sei quais são as formas que a minha alma é cheia, as coisas que fazem com que eu encha o meu coração e a alma de o quê? Do que se enche? Não sei. Eu não consigo. Amor, verdade. Isso pode ser. Mas, por exemplo, eu sei que eu preciso de uma noite de sono generosa. Eu preciso de 8 a 9 horas para eu estar bem no dia seguinte, para eu conseguir ver o mundo de uma forma agradável, com gratidão no coração. Então, essa é uma das formas que eu começo enchendo a minha alma, é tendo uma boa noite de descanso, é tendo tempo para mim em alguns momentos, sabe? Nem que seja ali, sei lá, 10 minutinhos para eu respirar durante o dia. E eu preciso disso. E cada pessoa tem as suas necessidades diferentes. Eu preciso de um estudo das escrituras, pode ser curto, mas que seja intencional. E isso preenche a minha alma, né? Enfim, me fez pensar sobre isso, que eu tô precisando encher a minha alma para que ela extravase, para que eu consiga extravasar ela em oração. O que eu acho legal, tu falou, né, das mulheres desse capítulo, aí agora vem a Abis, né? Tá lá, os 3 caídos por terra, aí os servos que também estão ao redor também. Tipo, eu penso, quantas
eu ainda tenho uma dificuldade de entender o que que o cair por terra significa. Mas eu fico pensando, né? Tipo, chega ali e tá todo mundo no chão? Sei lá, o negócio foi louco, né? E a Abis é a única que não aconteceu. Mas ela sabia sobre o evangelho, por causa do pai dela. E aí eu acho interessante que no 17 fala, acreditando que esta oportunidade, informando ao povo que se passara entre eles, que contemplando essa cena seriam levados a acreditar no poder de Deus, ela correu, portanto, de casa em casa, comunicando o sucedido ao povo. Ela viu uma oportunidade, e aí, de novo, falando sobre ser proativa, ela foi proativa, né? Ela não ficou ali, o que eu faço agora? Não. Nossa, tá todo mundo aqui, olha que coisa grandiosa. Vou chamar todo mundo para todo mundo ver e todo mundo se converter também. Quem sabe eles também caem por terra. E ela foi e anunciou para todo mundo. Ela fez uma fofoca santa, que sejamos todas fofoqueiras como Abis. Se for para fazer Fofoca do bem, fofoca, que seja essa fofoca, que a gente saia correndo nas casas para fofocar sobre esse tipo de coisa. coisas boas, vai? Isso. Ah, e aí o que eu acho interessante é que meio que como resultado disso, algumas coisas não, eu imagino que não vão exatamente como ela esperava, né? As pessoas chegam, elas começam a discutir, falam, esse Amon aí, ó, esse cara do mal, é por isso que eles estão aí tudo caído por terra, isso não é bom. E aí tentam matar o Amon, e aí não conseguem, né? Ele é protegido por Deus e tal. Mas no 28 fala, e assim a disputa entre eles tornou-se muito acalorada. Enquanto estavam deste modo discutindo, a serva que fizera com que a multidão se reunisse, vendo as disputas que havia entre o povo, entristeceu-se muito até as lágrimas. Eu penso quantas vezes a gente é proativa e aí as coisas parecem que não acontecem como a gente estava esperando. Eu sou assim, às vezes talvez seja impossível, não sei, mas eu tenho, em algumas coisas eu quero só ver as coisas acontecendo, então eu só vou e faço, sabe? Mas por causa disso, às vezes, algumas coisas no meio do caminho não ocorrem como elas eram para terem acontecido, ou como eu esperava que acontecesse. E eu penso que ela deve ter ficado um pouco frustrada, né? Pensado, se questionado, será que foi a coisa certa a se fazer? Será que não devia ter só ficado com a minha boca quieta? Mas, se você continua lendo o capítulo, a gente vê que eventualmente algo poderoso aconteceu com ela. Ela também tem a iniciativa de tomar a mão da rainha, a rainha se levanta, o rei se levanta, a mão se levanta, e aí todo mundo começa a profetizar, a pregar, e aí muitas pessoas se convertem. Todas aquelas pessoas, né, que estavam ali ao redor, de todas essas pessoas, muitas acabam se convertendo, não todas. E por quê? Porque ela teve a iniciativa de trazer essas pessoas para verem o que estava acontecendo. Então, o que eu pensei também é que Deus ele qualifica a gente, mas ele também, o que é a palavra? Consagra os nossos esforços. A gente faz um esforço ali mais ou menos, as coisas, assim, se você for olhar, não fazem muito sentido. Parece que aquele esforço que a gente fez não é realmente para ajudar muito, mas Deus vai e consagra, ele completa, e aí se torna um milagre, as coisas acontecem de uma maneira muito maior, mais magnífica. Então, acho que só isso para a gente não se questionar tanto às vezes. Mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não devia ter feito assim. Eu falei nisso, falei naquilo. Não, continua motivado, continua sendo proativo e Deus vai consagrando as coisas, vai corrigindo no meio do caminho, especialmente com a questão da maternidade, né? E Deus vai consagrar no final os nossos esforços, vai dar tudo certo. Vai ser pro bem nosso, da nossa família e dos nossos filhos. Assim como foi aqui na questão de Abis. Hum. Ela poderia ter ficado só nas lágrimas e a história teria terminado ali. Né? Ali no versículo 28, quando fala que ela se entristeceu até as lágrimas, ela poderia ter permanecido nas lágrimas, ela poderia ter permanecido na tristeza que ela estava sentindo. Mas aí no versículo 29, como tu falou da iniciativa, diz, e aconteceu que tendo se adiantado, ou seja, ela, ela disse, chorei, fiquei triste, mas o que que eu vou fazer sobre isso? Porque às vezes é isso que acontece, assim, concordo que tem momentos que a gente só quer, né, desaguar, se desidratar e tá tudo bem. Porém, tem muitas situações que realmente ficar na tristeza, permanecer no lugar da tristeza, não vai mudar a nossa situação, não vai nos ajudar, inclusive vai piorar a nossa situação, né? Se a gente parar pra pensar o que poderia ter acontecido se ela não tivesse tido a iniciativa de levantar e tocar a mão da rainha.
né? Então, eu achei muito legal isso que tu mencionou. Sim, a gente vai ficar triste, vai ser difícil, a gente vai chorar, sim, muitas vezes, mas daí a gente vai se levantar e fazer o que precisa ser feito, porque essa é a nossa única opção para continuar progredindo.